Agora eu vou chamar um painel também do que a gente chama de empreendedores cooperativos, né? Um pessoal aí que eu admiro muito, né? De um movimento que eu acho que talvez seja um dos mais relevantes hoje do ponto de vista de empreendedorismo e inovação do cooperativismo, porque é um desafio muito grande o que eles estão enfrentando, e eles estão enfrentando coletivamente, né? Então, estão enfrentando coletivamente várias cooperativas associadas. Se você juntar, né, as cooperativas que estão participando desse movimento, todas as cooperativas de mobilidade urbana, né, que estão tentando aí se organizar em uma federação, a gente está falando, eu acho que deve chegar a centenas ou já milhares, né, talvez, de motoristas. Vocês podem detalhar um pouquinho mais. E em conjunto, sem perder né, esse DNA cooperativista, sempre com esse propósito de fundo, né? Então, eu vou chamar aqui nossos painelistas. Primeiro, nosso mediador, o Fernando Lucindo, fundador da Fernando Lucindo Advogados. Vou chamar também o Márcio Guimarães, presidente da Comob, e o André Rodrigues, diretor de negócios da Copertran. Pessoal, podem se sentar e fiquem à vontade para o painel. Fernando, a palavra é sua. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos que nos assistem, né, pelos canais das mídias sociais. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer ao Gustavo pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesse evento fantástico, que é o lançamento, né, o primeiro evento do Radar Cop, que é uma iniciativa espetacular, né? Como já foi dito aqui, a questão da Conecta, de conectar, né, os interesses. Foi assim que eu conheci o Gustavo, lá em 2020, né, através de um projeto que a gente vai falar aqui também, da Copertran. E eu gostaria também de agradecer aqui a recepção sempre que a gente tem, né, da Sicredi Pioneira, né, nessa casa, dos nossos amigos Gustavo, nosso amigo Tiago Schmidt, né, da Heloísa. Tem aqui também o diretor Solon, né, que estava aqui com a gente. E Nova Petrópolis, né, como foi dito aqui, capital nacional do cooperativismo. E eu vou até um pouco mais. Eu gosto de dizer que Nova Petrópolis é a meca do cooperativismo. Então, todo mundo que se identifica que é cooperativista, pelo menos uma vez na vida, tem que vir fazer a peregrinação aqui, conhecer a linha Imperial, agendar uma visita na Casa Cooperativa com o nosso amigo Paulo César, gestor executivo, porque renova as baterias cooperativistas, e quem ainda tem um pouco do desconhecimento vai beber a água pura. O cooperativismo realmente aqui é fantástico. O Gustavo, né, nos trouxe aqui, nos deu essa incumbência de falar nesse painel, e eu acho muito pertinente esse assunto, como a gente já mobiliza, inclusive o Copimob, que já foi mencionado. Nós estamos aqui com grandes amigos e cooperativistas, pioneiros, né, com relação à mobilização dos motoristas de aplicativo através de cooperativas, né, que é um desafio que nós vamos entrar aqui também em alguns aspectos. Então, eu gostaria de apresentar aqui o André Luiz, que é diretor de negócios da Copertran, né? Daqui a pouco vou passar a palavra para ele falar um pouco sobre a cooperativa, e o Márcio Guimarães, que é o presidente da Comob. Então, dando início aqui à nossa conversa, André, se você quiser se apresentar também, falar um pouco sobre a Copertran, fique à vontade. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo André Rodrigues, estou como diretor de negócios da Copertran. Primeiramente, agradecer o convite, escutar pessoas tão enganjadas assim nessa questão cooperativista e na missão de dar visibilidade aos projetos é coisa que realmente mexe com a gente. É extremamente importante e talvez um dos maiores dificultadores de projetos como o nosso seja a falta realmente dessas pessoas para impulsionar, para alavancar e demonstrar que existe realmente questões que possam ser resolvidas através do cooperativismo. Então, é extremamente importante, fico muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esse projeto. Como disse, estou como diretor de negócios da Copertran, faço parte da cooperativa desde 2015,
A nossa cooperativa é sediada em Congonhas, Minas Gerais. Ela nasceu lá nos meados de 1995. Ela veio realmente para ser a ferramenta, conforme foi dito aqui, foi uma ferramenta utilizada para resolver um entrave onde existiam motoristas que eram contratados diretamente por um CNPJ e, num determinado momento, esse CNPJ resolveu modificar a forma de relação. Então, se criou um entrave, né? Naquele momento, eles tinham contratos individuais com esse CNPJ, tinham uma remuneração razoável frente ao que era um movimento seletista, e daí se criou, né, pelo nosso fundador lá na ocasião, o senhor José Aparecido, criou-se esse movimento cooperativista na região. Ele acabou tomando força, hoje lá na região somos 3, pelo menos, cooperativas muito bem estruturadas, e ali a Coopertran nasceu e foi ganhando corpo e expandindo inicialmente dentro do estado de Minas Gerais, posteriormente ali quebrou as fronteiras e foi buscar aí voos a nível nacional, né? Hoje nós somos em torno de 500 cooperados, estamos em praticamente todos os estados da nação, com escritórios aí aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Vitória, no Espírito Santo, além da nossa matriz, né? No Distrito Federal também, em Brasília, temos uma operação forte, e estamos nessa batalha aí já há esse longo tempo. E o que nos traz aqui para poder falar um pouco foi um momento que nós precisamos identificamos a necessidade de buscar novos negócios, novos formatos de negócio. E talvez a própria dificuldade nos imposta ali por volta de 2016 foi a mola propulsora para a gente buscar esse modelo de tentar inserir nessa mobilidade urbana o formato cooperativista, né? Nós deparamos com uma situação, conforme foi deparado lá no passado, onde demonstrava que o quê? Faltava-se uma organização, né? A gente tinha, de um lado, passageiros extremamente, assim, com tão pouco tempo de relação com o Uber, né, Fernando? Mas passageiros tão insatisfeitos já com o modelo de prestação de serviço desses grandes players, e os motoristas, do outro lado, também extremamente insatisfeitos com a relação exploratória, né? Com a famosa uberização que foi dita aqui há poucos minutos, né? Então, a gente entendeu que caberia um cooperativismo ali. E aí, fomos para dentro desse desafio, a gente acabou esbarrando em alguns entraves, que num segundo momento a gente vai falar sobre isso, né, Fernando? Mas o que nos traz aqui foi realmente ter identificado lá atrás a necessidade ou a possibilidade de emergir nesse segmento. Demos alguns passos importantes, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, mas que deu para a gente uma bagagem de estar fazendo parte agora, não, né, de agora tão breve, mas já há algum tempo, desse projeto aí, né, que Márcio vem aí tão bem liderando a nível nacional. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite da Conecta, da Sicredi Pioneira, que é uma parceira da Cooperativa de Mobilidade do Estado do Rio Grande do Sul já desde o seu nascedouro, né? A Casa Cooperativa, que vem nos auxiliando muito. A Casa Cooperativa foi a grande virada de chave da Cooperativa de Mobilidade do Rio Grande do Sul. E uma visita dos nossos cooperados na Casa Cooperativa, houve uma virada de chave importante para a cooperativa, que estava num momento extremamente delicado do seu início, que nós vamos explicar depois, nos desafios que a gente teve pelo caminho. Mas a Cooperativa de Mobilidade Urbana do Estado do Rio Grande do Sul, e seu aplicativo Liga, ele nasceu, a gente costuma chamar dentro do nosso movimento, né, de cooperativas raízes. Cooperativas formadas basicamente por motoristas de aplicativo. Aqui, pela fala do nobre professor Deconto ali, lembrando, nós somos cooperativas onde os componentes do Conselho de Administração estão entre os que mais fazem corridas na cooperativa, mesmo trabalhando no Conselho de Administração. Então, são cooperativas realmente raízes, onde toda a formação do Conselho de Administração fazem corridas ainda, como bem colocado pelo professor Deconto aqui. Nesse sentido, nós éramos uma associação de motoristas,
E nós sentimos a necessidade de termos um pouco mais de diálogo. Buscamos esse diálogo com as grandes corporações, as duas grandes Big Techs na época, Uber e 99. E percebemos naquele momento que jamais conseguiríamos esse diálogo. A partir daquele momento, na última reunião, que proporcionada pelo TRT4, Tribunal Regional do Trabalho, em Porto Alegre, saímos de lá e percebemos que não existia mais possibilidade nenhuma de diálogo. Eles não respeitaram nem o desembargador que estava mediando aquela tentativa de diálogo. Saímos de lá e fomos buscar um novo caminho. Isso nós estamos falando de 4 anos atrás. E percebemos que o momento era, nas nossas pesquisas, de buscarmos através do cooperativismo. E fomos trabalhando, pesquisando muito a respeito do cooperativismo. Encontramos, no primeiro momento, o professor Deconto. Tivemos as primeiras conversas com ele, por ser um grande estudioso na época do cooperativismo de plataforma, que a gente começou a pesquisar bastante. E tivemos o privilégio, no meio do caminho, de conhecer o Dr. Fernando Lucindo e o Gustavo da Conecta, que começaram a nos proporcionar uma nova visão do cooperativismo de plataforma. E hoje a Comob está aí, é uma realidade, com as suas dificuldades, mas também a gente vem trabalhando num grande coletivo nacional, unificando as cooperativas, fazendo um trabalho de intercooperação muito bacana, com uma consciência coletiva muito bacana, que começou no CoopMob, num evento que a gente teve o privilégio de contar com o apoio na organização da realização da Casa Cooperativa e na organização com o escritório Fernando Lucindo e o Gustavo da Conecta. A Conecta que nos auxiliou muito naquele momento. E através daquele primeiro momento, em agosto do ano passado, a gente começou um grande trabalho a nível nacional, que hoje é uma grande realidade. Hoje, nós estamos em 9 cooperativas a nível nacional, que depois nós vamos citar uma por uma, que fazem parte desse movimento, com um discurso único. Isso é o mais bacana, sem disputa de ego, numa grande intercooperação. E um projeto que agora se alavanca à frente, que vai ser colocado para vocês aqui, de forma bem clara, um projeto que tem tudo para transformar o cooperativismo de plataforma de mobilidade urbana num projeto nacional muito bacana. Obrigado, Márcio. Obrigado pelas palavras, inclusive. Eu passei a palavra para vocês se apresentarem, nem fiz a minha apresentação devida, né? Gustavo me apresentou. Eu tenho um escritório de advocacia, eu vivo do cooperativismo, eu trabalho há 14 anos praticamente com o cooperativismo. Tenho me dedicado desde 2016, né, com o projeto, no início com o projeto da Coopertran, ao estudo do cooperativismo de plataforma. Também tive contato com o Dr. Deconto, né, fizemos amizade, o Gustavo também nos aproximamos a respeito disso. E, ultimamente, eu tenho me dedicado também ao estudo da integração do cooperativismo e a tecnologia blockchain, até onde eles podem se unir, né, a criação de DAOs, enfim, é um assunto para a gente conversar num outro momento. Mas nós temos aqui uma cooperativa tradicional de transporte, que começou a sua mobilização com os motoristas de aplicativo, né, o que o pessoal fala top-down, né, e nós temos uma cooperativa de motoristas de aplicativo. Começou com uma associação e se organizou buscando cooperativismo. É o bottom-up, né? Então, o que eu gostaria agora, pedir que vocês explicassem, cada um, começando pelo André, como que foi essa mobilização da Coopertran, criação do POD, o que aconteceu, como que está hoje, enfim. Bom, pessoal, fazendo uma rápida menção aqui, Fernando, parte importantíssima desse projeto nosso, que se deu início ali em 2016, era algo que ainda não se ouvia falar em cooperativa envolvida nesse sistema, então o Fernando debruçou ali sobre a matéria e foi aquele que nos deu assim, um norte para que a gente poder seguir. Né, Fernando? Todos nós, amigo. Foi uma equipe, foi um trabalho interessante, que nos trouxe muita coisa. Nos trouxe até aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, esse desafio... Nós começamos ali em 2016,
em virtude, nós tínhamos uma participação, uma operação bastante importante em Brasília. E talvez aí em torno de 70%, 80% do nosso negócio é ligado à administração pública. Então, a gente começou a sentir um efeito advindo do movimento da criação do TaxiGov, que era nada mais, nada menos do que uma plataforma governamental. Ela começaria a funcionar ali nos ministérios e ela ia alavancando ali nas autarquias, nos institutos, em segundos momentos. Então, começou-se a pensar ali, inicialmente era um projeto para a esplanada dos ministérios, assim eles tratavam, que ficaria cercado ali aos ministérios, e a gente começou a ter assim, um esvaziamento absurdo da nossa operação. Então, os contratos que são celebrados em 12 meses, com possibilidade de chegar a 60, eles começaram a não ser renovados. Então, assim, o Ministério do Planejamento, por exemplo, a gente havia feito uma mobilização grandiosa em 2015, assim, quase 60 veículos, e chegou 2016, com 12 meses, eles começaram o corte. Então, a gente saiu de um quantitativo ali no início, no fim de 2015, de uns 115 a 120 postos de trabalho no Distrito Federal, chegamos a 2018 com 12. Então, assim, foi uma desaceleração absurda. E muito acelerada por essa questão do TaxiGov. E a gente deixava claro para eles, tentamos fazer diversas reuniões. O Ministério do Planejamento criou um grupo de estudo chamado Central de Compras. Nós nos reunimos algumas vezes com a Central, né, Fernando? Comparecemos na audiência pública. Né? Audiência pública de criação. A gente deixava claro a todo momento que o nosso intuito não era... nós não éramos contra um processo de modernização, porque muitas vezes a gente era meio contra a forma de contratação, mas era algo imposto por edital, era o que a gente tinha que fazer, era cumprir. Então, a gente tentou, por diversas maneiras, mostrar que era possível criar um atendimento por demanda, mas incluindo, inclusive, o cooperativismo, porque, no primeiro momento, o cooperativismo estava fora de questão. Obviamente, depois de 2 anos, 2 anos e meio, eles lançaram outros editais possibilitando cooperativa. Mas aí você esbarrava num atestado de capacidade técnica, por exemplo. Né? Como que Quantas mil corridas? Estava um pouco direcionado. Sim, né? E com aquela quantidade, eu precisava de ter quantidade de corridas e número de veículos inscritos. Número de veículos inscritos. Então, era impossível. Então, a gente começou a entender que aquilo a gente estava perdendo espaço. A gente já estava trabalhando há mais tempo na criação de um aplicativo de atendimento corporativo. Esse aplicativo a gente tentou apresentar diversas vezes lá, não fomos adiante. E aí a gente começou, peraí, então, por que a gente então não... A gente vai precisar de olhar sob um outro ponto de vista aqui para essa operação da cooperativa, porque se esse movimento realmente ele ganha força nacionalmente, a nossa cooperativa tem dias contados se a gente não mudar a forma de trabalho. Então, a gente começou a pensar de que forma poderia ser feito. Tecnicamente, o doutor Fernando encabeçou os estudos, e a gente começou, na prática, conhecer os grandes, né, as big techs, para poder entender a forma de trabalho, o que eram os gargalos, entender dor de motorista, dor de usuário, e começamos a pensar, onde nós vamos colocar esse projeto? O primeiro movimento, nós fomos, inclusive, numa Assembleia de Prestação de Contas de 2019, março de 2019, em Brasília, falamos para o pessoal, olha, nós, a partir de agora, nós startamos um estudo, havíamos começado em outubro de 2018, conheci uma operação de um veio diferente, porque a gente tinha muito latente Uber 99, conheci a operação de um outro player, que era uma empresa, inclusive, de capital fechado, para a gente entender assim, se realmente o fato de eu não ser um gigante era um impeditivo para que aquilo desse certo. A gente estudou esse outro modelo, entendemos que era viável e começamos a pensar onde aplicar aquilo. E aí a gente foi para Brasília, conversamos com os cooperados, a ideia era colocar lá. Aí depois a gente viu, por uma questão de tamanho, de capilaridade de atendimento, a gente reduziu e levou ele à Vitória. E aí que nós começamos essa jornada aí com o cooperativismo, né,
organizando os motores de aplicativo. Sim. E um aspecto interessante, André, tomando a sua palavra aí, que foi como você disse no início, foi pensado para os motoristas. A Copertran mapeou, identificou as dores deles, e ali ela criou um ponto de referência, criou uma estrutura que foi a casa do motorista de aplicativo, né, lançou o aplicativo em fevereiro de 2020 para os motoristas de aplicativo. Lá juntou no Centro de Convenções de Vitória 2.000 motoristas. Ela fez o planejamento para esses motoristas entrarem dentro da cooperativa, fazerem a adesão, né, levando conhecimento sobre cooperativismo, etc. Teve alguns desafios a respeito disso. E a cooperativa, com tudo isso que ela fez, em março de 2020, todo mundo já sabe o que aconteceu. Pandemia. Fecha tudo, ninguém pode andar em nada. Em Vitória chegaram até proibir andar com Transporte coletivo parou. Parou tudo. Então, a Copertran ainda insistiu, ela se deparou com problemas de ordem estratégica, foi corrigindo. A questão que nós vamos falar aqui dos desafios, a gente pode até adiantar, o engajamento dos motoristas, o entender o cooperativismo, que para o motorista de aplicativo o que basta é apenas o aplicativo, né? Exato. E a adesão livre, voluntária, né? O primeiro princípio nosso do cooperativismo, sempre pregando por isso. A gente teve muita dificuldade, Sim. mas o que realmente atrapalhou quando ela estava começando a ficar nos eixos, ela não teve mais gás para prosseguir, que é o outro problema, que é a questão de recursos. Do ela apoio, iniciou né? com recursos próprios, com apoio, né? Mas, enfim, essa foi, em resumo, né, a história da Copertran. É interessante se a gente pudesse falar em detalhes. A gente ia ficar aqui o dia inteiro, porque aprendemos muito com aquela experiência. Uma equipe de cooperados, Exato. tá, que estão na gestão da cooperativa. A gente não tinha ninguém técnico, planejamento, nem nada. Não. Foi só o pessoal estudando, vendo, conversando com os motoristas, e estava um projeto bacana, lindo para começar. O Gustavo a gente conheceu, foi nessa época, apresentando o projeto. Infelizmente, o projeto paralisou. A cooperativa tem um aplicativo, é dela, aplicativo próprio. Tá? Tem conversas aqui que a gente vai poder falar sobre a federação. Mas antes da gente ir lá, eu vou passar para o Márcio, falar também rapidamente, porque a gente tem um prazo aqui, sobre a mobilização da Copimob. Você falando, depois você já pode emendar e começar a falar dos desafios, que a gente vai complementando aqui. Só um dado importante, nós chegamos a entregar 10.000 corridas mês. Então, assim, foi algo que realmente realizou. Em os últimos meses de 2020, nós entregamos em média 10 corridas mês. Vamos lá. Referente à cooperativa de mobilidade do Rio Grande do Sul e o movimento nacional. Hoje nós estamos criando um movimento nacional, porque a gente sofreu demais com o aplicativo. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma média no surgimento da cooperativa em torno de 1.200 corridas diárias. 1.200 corridas diárias. Hoje não passam de 90 diárias. Tudo em função do aplicativo. Não tínhamos um aplicativo, e aqui eu falo a nível nacional. Falo em nome das outras cooperativas que fazem parte do nosso grupo. As mesmas tiveram os mesmos problemas por a gente não ter capacidade financeira de ter um aplicativo próprio, e sofremos demais com isso. Posso afirmar para vocês que a nossa maior vitória até este momento foi não fechar as portas. Posso afirmar isso. E a partir de não fechar as portas, a gente vem renascendo num movimento nacional muito importante. E eu preciso citar o nome das cooperativas aqui: Copama de São Carlos, Comarpa de Ribeirão Preto, São Paulo, as duas de São Paulo, a Copertrans de Imperatriz do Maranhão, CMBG de Belém do Pará, Cooperap de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Copertran de Minas Gerais, Cooperdinâmica do Paraná, de Maringá, do Paraná, Maringá, a Comob aqui do Rio Grande do Sul. Comarpa, Ribeirão Preto. Já falei da Comarpa. Talvez, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. É um movimento bem bacana das nossas cooperativas. Começou através do Copimob e hoje é uma grande realidade. As cooperativas estão se organizando. Conseguimos uma agenda com o governo federal. Apresentamos o nosso projeto diretamente ao secretário nacional da Economia Solidária, a quem a gente pode garantir aqui que tivemos uma grata surpresa. Uma surpresa muito melhor do que a gente imaginava para aquele momento.
porque o nosso projeto de inclusão social, o que nós levamos primeiramente à Secretaria da Economia Solidária, é um projeto de inclusão social ao nosso motorista de aplicativo, que temos uma vulnerabilidade muito grande em termos de inclusão social hoje. Então, nós levamos um projeto dentro do cooperativismo, com a questão do INSS, recolhimento de INSS, porque é muito precarizado o trabalho do motorista de aplicativo. Se vocês andam de aplicativo, podem perceber, do lançamento dos aplicativos até hoje, quando vocês pegam um carro, a grande diferença do veículo. Os veículos hoje em estado péssimo, porque o motorista de aplicativo não tem mais condição, com os valores pagos pelas cooperativas, de terem uma mínima manutenção para os seus veículos. Quando muito, poder ter uma melhor qualidade de vida. Não conseguem mais. Infelizmente, precarizou demais. A gente costuma dizer, motorista de aplicativo hoje é um escravo voluntário das grandes Big Techs. E as cooperativas perceberam isso e estão se unindo para mudar esse panorama. E a gente conseguiu uma grande vitória, primeiramente no Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Solidário, da Economia Solidária, em qual nos deram a oportunidade de apresentar um projeto, agora um projeto econômico, para que as cooperativas tenham, de fato, possibilidades de um enfrentamento real contra as grandes Big Techs. Quando a gente fala real, a gente sabe que é muito difícil enfrentar o poder econômico das grandes Big Techs. Mas nós temos a força, a mão de obra do trabalho. E a partir dali, com todas as dificuldades que a gente tem hoje, e a maior dificuldade, a gente deixa claro aqui, André, está na nossa organização interna, da comunicação com os próprios motoristas cooperados. A noção de pertencimento do motorista à cooperativa e que ele é capaz de mudar, sim, a sua qualidade de vida dentro do sistema cooperativista. Nós temos hoje, o professor Fernando Conta estava falando da questão dos valores. Nossos valores não são os menores valores hoje em Caxias do Sul, em Passo Fundo, onde a gente está com a Comob, em Camaquã, em Gramado e Canela, agora entrando em Guaíba, Porto Alegre, que vai ser o nosso maior desafio agora, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. A gente está organizando a entrada da cooperativa que nasceu em Caxias do Sul. Nós não temos o menor valor, porque com o menor valor, hoje, pago aos motoristas por Uber e 99, nós iríamos para o abismo como a Uber e 99 nos levaram. Quando eu falo em Uber e 99, eu falo nas grandes Big Techs. Esse poder da uberização que precarizou demais o nosso movimento de motorista de aplicativo. Interessante, Márcio, você tocar nesse assunto, inclusive sobre o projeto, né, que eu tive junto com vocês, que nós levamos lá. É um ponto importante da gente estar levando em consideração a respeito desse movimento, que eu pude observar, né, conciliando isso aos meus estudos, é a identidade de dores. Que você vê, são cooperativas bem dispersas e eles têm uma identidade de dores. Isso os aproximaram. E também a identidade da solução, que é o cooperativismo. E o maior desafio disso que a gente vê, o primeiro desafio, obviamente, a iniciativa que está começando aqui hoje vai ajudar muito em um dos principais desafios, que é a estruturação das cooperativas e também a busca delas por recurso, de alguma forma, um recurso responsavelmente aplicado, né, com a destinação correta, para as cooperativas se impulsionarem, aceleradora, né, igual o Radar Cop se propõe. Mas o maior desafio hoje é os motoristas de aplicativo. Pelo seguinte aspecto, não só pelo desconhecimento do cooperativismo. A gente pode perceber que o motorista de aplicativo, ele internalizou uma programação que vem do próprio aplicativo. Eu não sei se isso foi pensado, vamos usar aqui o exemplo paradigmático, realmente é a Uber, a 99, mas você vê que ela promoveu desde o início para os motoristas, né, aquela liberdade, você faz o seu próprio horário, mas toda a estrutura do algoritmo deixa o motorista dependente daquele aplicativo. Então, por mais que esse exemplo você teve, você mobilizou sua cooperativa,
principalmente a campanha que vocês fizeram ali, eu estou adiantando isso aqui para o pessoal, vocês fizeram aquele movimento ali em Caxias, a população abraçou pelo apelo social e vocês iniciaram com muitas viagens, com muitos motoristas que aderiram à cooperativa e muitos passageiros, muitos usuários utilizando. Com o tempo, vocês foram vendo isso caindo, ou seja, os motoristas foram deixando a plataforma da cooperativa deles e começou a utilizar outra. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que falar é uma suspeita que a gente sabe que tem um dumping horroroso. Uma Por quê? suspeita. Uma suspeita. Um dumping horroroso. Porque quando o algoritmo percebe que em determinada localidade, isso, gente, é a experiência que eu ouvi do Márcio, eu ouvi do Lafayette Imperatriz, eu ouvi do Marcelo, lá da Copama, todos são a mesma identificação. Quando a cooperativa começa a atuar, a Uber coloca um valor menor para o usuário pagar e um valor maior para o motorista receber. E com isso, o motorista vai deixando a plataforma da cooperativa e começa a utilizar o Uber. Por que da organização? Em todos os debates, todas as conversas, a gente chegou, né, a partir do Copimob, a gente chegou na ideia de criar esse evento, que vai ter, inclusive, já adiantando aqui, sua segunda edição esse ano, segunda realização esse ano. Nós vamos divulgar no momento certo, vai ser aqui novamente, na capital, na meca do cooperativismo, né, em Nova Petrópolis, aqui nessa casa, na Pioneira. Nós percebemos que somente as cooperativas se unindo, buscando uma organização através de uma federação que represente eles, porque tem um aspecto também, eu tenho que passar a palavra para vocês, eu acabei falando mais, tem um aspecto muito interessante também. Vou fazer o seguinte, Márcio, eu não vou, coisa não. Fala mais um pouco sobre a organização, porque eu não quero tomar a palavra de vocês, não, eu me empolgo e falo, mas eu quero ouvir de vocês. E fala um pouco sobre a organização, a federação, como as cooperativas estão, né? Como que os presidentes têm se manifestado, aquelas reuniões que têm tido. Fala mais um pouco a respeito. Hoje, a nossa organização, nós temos reuniões praticamente semanais de organização das cooperativas de plataforma, entre os presidentes das cooperativas, com mediação do nosso jurídico hoje, que já é o jurídico da futura federação que vem nascendo, o Dr. Fernando Lucindo. A gente vem buscando muitos apoios. Agora também conseguimos da UFSCar, Universidade Federal, lá de São Paulo também, um apoio para a criação desse estudo técnico, que nós precisamos muito apresentar esse estudo técnico, bem redigido, bem montado para o governo federal. Então, essa organização está muito bacana, gente. Eu posso deixar bem claro para vocês que eu estou muito feliz, principalmente com a unidade coletiva que a gente conseguiu formar entre essas 9 cooperativas a nível nacional. Vocês podem ver que elas estão espalhadas do Rio Grande do Sul ao norte do país hoje. E muitas outras começam a nascer muito através desse nosso movimento, nos procurando para se estruturarem. E com certeza vão nascer com muito menos dificuldades, com muito menos dores do que nós. Nós nascemos com 950 cooperados. É um número extremamente... Hoje, nós falamos de uma cooperativa nascer com 900, praticamente 950 cooperados que nós chegamos, é muito difícil. Para vocês terem uma ideia, através de uma falha do Conselho de Administração naquele momento e de todas as cooperativas, porque é o que tinha no mercado, que dava para nós pagarmos, nós escolhemos um aplicativo que só nos atrasou, e isso foi muito complicado. Eu vou deixar essa deixa porque tem o pod aqui. O aplicativo nos atrasou muito. Foram 3 meses de muitos problemas. O passageiro não chamava corrida, mandava motorista. Gente, era muito complicado. Travava nas horas de maiores movimentos. Simplesmente travava 2, 3 horas o aplicativo. E isso nos prejudicou demais. E nós não sabíamos para onde correr. Ou fechávamos as portas, ou nos organizávamos melhor. E nós preferimos naquele momento, não desistirmos do nosso sonho. De deixarmos, primeiramente, de sermos escravos voluntários das grandes Big Techs. E os cooperados hoje, que a gente consegue já ter esse poder, essa capacidade de pertencimento às cooperativas,
estão deixando de ser escravos voluntários das grandes corporações. A gente fica muito feliz quando a gente vê uma noite que nem essa sábado, que a gente fez um trabalho especial, e tu vê motoristas ganharem em 3, 4 horas na cooperativa o que eles costumam ganhar num dia todo, 13, 14 horas, trabalhando por uma grande plataforma, por uma grande Big Tech hoje. Então a gente ficou muito feliz quando a gente olhou a noite de sábado, e aí a gente começa com trabalhos aprendendo muito com a Coopertran lá também, no dia a dia, né? Para também deixarmos de ficarmos somente escravos das corridas orgânicas dos aplicativos, né? As cooperativas começam a se organizar, com a mentoria do Wesley, da Coopertran lá, começamos a abrir novos caminhos. E isso está sendo muito importante para nós. E o principal agora, que o maior desafio nosso, neste momento, é constituir um aplicativo que permita, de fato, a gente ter a tranquilidade de a gente trabalhar e levar esse aplicativo para a federação, porque ele não vai pertencer a cooperativa nenhuma. Nossa ideia é que ele pertença à Federação Nacional, que vem nascendo, está nascendo, com certeza ela nasce um pouquinho antes, mas oficialmente ela vai nascer no Copimob. É a nossa Assim ideia. esperamos, né? Assim esperamos que ela nasça no Copimob. Precisamos de algum apoio, apoios específicos, técnicos das cooperativas e das organizações. Nós deixamos isso claro para o OCB. E aqui a gente tem um grande desafio. O Dr. Mário Deconto hoje é superintendente da OCERGS. Nós estamos há 1 ano e meio tentando inscrição na OCERGS. 1 ano e meio. E mas agora está... Agora a gente está conseguindo. mesmo, Mas é importante a gente colocar isso para ver o quanto a gente necessita de apoio. A OCB Nacional percebeu a importância porque eles participaram da reunião do Ministério do Trabalho das cooperativas de plataforma. E aqui é bom a gente, esses momentos também, agradecer e fazer alguns desabafos. Precisamos do apoio das organizações, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em Imperatriz do Maranhão, seja em São Paulo, que as cooperativas estão com grandes problemas para conseguir se inscreverem nas organizações. Uma parte nossa culpa, mas muitas vezes a gente busca explicações e não recebe. Então a gente chegou um momento que a gente está pedindo ajuda também às organizações para nos auxiliarem a vencer esse momento. Porque as cooperativas de plataforma, elas são hoje uma grande realidade. Elas são uma grande realidade e agora a Coopertran vai trazer para nós a possibilidade de um outro caminho. Só antes, porque, desculpa atropelar sua fala, eu vou passar para o André explicar sobre o POD, que o POD está, né, em conversa para ser esse aplicativo das cooperativas, é a importância desse movimento das cooperativas como os motoristas de aplicativo. Vou dar aquele exemplo daquela matéria que você fez uma entrevista, fizeram com você, e motoristas de aplicativo de Brasília, que não estão organizados nem associação, apenas um grupo de WhatsApp, te procuraram, poxa, a gente está precisando disso. Então, assim... Brasília, Bahia, Santa É. Catarina. Então, assim, por isso é importante esse papel, né, da organização. A Nacional comentaram isso conosco naquele momento. Eu trouxe um dado aqui interessante, porque hoje o maior cooperativismo urbano que a gente tem é o cooperativismo de crédito. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Eu acho que é o de crédito e o de saúde. O cooperativismo, né, de motores de aplicativo, ele tem um potencial. Obviamente, a gente está iniciando os primeiros passos e eu espero que daqui a 10 anos a gente olhe para trás, que a gente vai estar dentro de outra realidade e veja, né, que a gente deu os primeiros passos por aqui. Mas eu peguei um dado do IPEA hoje, né, uma pesquisa que o IPEA fez, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em 2001, tinha 1,5 milhão de motoristas de aplicativo no Brasil. No segundo trimestre de 2022, foram 1.700.000 motoristas. Por que eu acho importante trazer esse dado? Porque você olha a peculiaridade do motorista de aplicativo. Você pega uma cooperativa de transporte, igual a Coopertran, o motorista é um motorista profissional. Ele coloca na carteira dele, exerce atividade remunerada. Se é carga, tem que eventualmente fazer algum curso, e ele exerce aquela atividade. O motorista de aplicativo, ele pode dedicar integralmente àquela atividade, ou ele pode ser eu.
sair do meu escritório, baixar o aplicativo, eu quero fazer um extra. Ele pode ser assim, ele tem uma peculiaridade específica, né, a respeito disso. Mas, para a gente não nos alongarmos muito, porque essa matéria, isso eu acho que no Copimob a gente vai discutir mais, então já fica o convite, dia 26 e 27 de agosto, nós vamos fazer a divulgação ainda, nós vamos trazer outros temas interessantes para tratar sobre isso. Eu quero que o André discorra um pouco sobre o POD. Né, André? Se desculpa, a gente acabou tomando muito tempo, a gente vai precisar ser breve. Discorra rapidamente sobre o POD, a criação dele, como ele pode ajudar as cooperativas. Bom, sobre a criação, acho que eu já fiz uma introdução de que forma a motivação, e ele acabou, né, sendo experimentado em Vitória, por uma questão regional de número de motoristas. A gente saía de um quantitativo de 30 mil motoristas de aplicativo ali em 2020, mapeados no Distrito Federal, para 8 mil em Vitória. Então, pensou-se, para inicializar essa operação no Distrito Federal, seria necessário não atender todo o Distrito Federal. E a gente imaginou que isso pudesse fazer um impacto muito negativo. Então, a gente reduziu aquilo, levou em Vitória com a promessa para os cooperados do Distrito Federal que, assim que a operação ficasse de pé, a gente levaria ela para o Distrito Federal. Conforme o Fernando falou, a pandemia veio ali em março de 2020. Na verdade, nós tivemos que adiar o lançamento. Então, ele ficou assim, engavetado por volta de 6 a 7 meses. A ideia era colocá-lo em funcionamento em março de 20, acabou indo para outubro de 20. Não tinha mais como segurar, vamos soltar, porque, enfim, mesmo com todas as medidas restritivas, o transporte, né, coletivo, individual, privado, ele não parou. Ele reduziu, mas não parou. E aí a gente foi. Realmente, os desafios internos são gigantescos. É por isso que é preciso ter alguém no externo que direcione. Porque você já tem uma série de problemas para tratar aqui internamente. E é preciso alguém do lado de fora te ajudar a acelerar, alguém que acelere o seu negócio, alguém que apresente o seu negócio. Porque nós somos um corpo que estava fazendo a gestão desse projeto, um corpo reduzido de pessoas. E nós enfrentamos problemas internos que a gente não imaginava que enfrentaríamos. Essa fuga, quando se nota uma condição financeira melhor, ela é um dos maiores problemas. No entanto, você consegue sensibilizar uma turma. E você vai ter aquela turma lá que não vai deixar a peteca cair. Se o motorista tiver que ficar envolvido 24 horas para não deixar de atender, ele vai ficar. Aquele grupo de motoristas enganjados. Mas um outro problema interessante que nós tivemos é o seguinte: precificação. Precificação, a gente tinha lá um corpo que trabalhava nessa precificação, e até um bendito dia que falou-se em abrir para mais pessoas participar daquele movimento de precificação. Depois desse dia, nunca mais chegaram a uma conclusão. Eu já cheguei em Vitória, entrei numa sala de reunião às 9 da manhã, cheguei correndo de Belo Horizonte, direto para o escritório, entrei no escritório às 9 da manhã, saí às 16 horas sem almoço e sem definição de preço. Então, assim, é um dos desafios, né? A gente tem muito tempo para falar sobre isso, mas assim, o aplicativo foi visando talvez não passar os mesmos problemas. Nós criamos o nosso aplicativo. Nós buscamos um sócio, que era uma empresa que vendia aplicativos, falando: olha, vem cá, nós não vamos mais te comprar, nós queremos te propor uma sociedade. Mostramos ali o que ele podia escalar aquele projeto, ele ficou satisfeito com a proposta, sentamos e, vamos dizer assim, a 4 mãos, né, mãos cooperativistas e mãos desenvolvedoras, criaram. Então, assim, é um aplicativo voltado para o cooperativismo, com as obrigações que devem ser respeitadas, o rito de entrada do cooperado no projeto é totalmente respeitado dentro dessa tecnologia que foi criada. É formatado para o cooperativo. Exatamente. Inclusive com nomenclaturas, né? Exatamente. As nomenclaturas são nomenclaturas do universo cooperativista. Então, assim, tem toda a observância a todos os detalhes. Fernando entrou com a parte legal, falou: olha, vocês não podem esquecer disso aqui, não. Aí a gente, operacionalmente falando, comercialmente falando. Então, assim, foi um aplicativo que demandou muito tempo, muito recurso financeiro. Muito trabalho. Muito trabalho. Nós fizemos uma parceria com a equipe de desenvolvedores para que não deixasse
ele cair, né, em desuso, porque ele não pode simplesmente engavetar, porque com 6 meses ele está obsoleto, né? Então ele foi de uma forma mais simples, ele sofrendo as alterações tecnológicas, e ele está lá, né? Deixo claro aqui, você sabe disso, ele está pronto para que a gente possa terminar esse aperfeiçoamento e colocá-lo em prática aí dentro dessa questão da federação, que muito nos chama atenção. Bom, a gente queria falar mais, mas a gente estourou aí bastante o painel. Então eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Gustavo, ao Romário da Conecta, ao pessoal do Complexo Lab, à Sicredi Pioneira e aos meus amigos aqui, e devolver aqui para o Gustavo as palavras. E muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado.